Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com mais uma gravação para o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que ainda, aqueles que não fizeram a sua inscrição, que faça agora a sua inscrição no nosso canal Cristalizou Cast. Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a Heloíse, tudo bem? Tudo. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. E hoje a Heloíse vai compartilhar aí conosco a sua história, o seu testemunho, tá certo? Uhum. Então pode falar um pouquinho onde que você congrega. Gente, meu nome é Heloíse, eu tenho 19 anos. Atualmente eu sou da Igreja Batista Central, em Santo André, e estou lá desde pequenininha. Que bênção. E fala pra gente, então, Heloíse, como é que é a tua história, assim, como que é esse desafio desde pequena até adolescência, juventude, até esse momento presente, na presença de Deus? Então, eu entrei na IBC com 2 anos de idade, né? E eu costumo falar para todo mundo que foi desde aí o testemunho da minha história, porque meus pais, eles não congregavam na igreja evangélica, e quem teoricamente levou eles para a igreja foi eu. A minha mãe, ela chegou a frequentar um tempo por causa da minha avó, e ela sempre guardou os princípios com ela, só que a família do meu pai é toda católica, então ele não era da mesma... E aí ela tinha costume de comprar aqueles DVDs da Ana Paula Valadão, quando era criança, e ela sempre colocava e mostrava nos DVDs as igrejas evangélicas que tinham as salinhas. E aí eu sempre falava pra ela, quando eu vou, né, quando você vai me levar, pedia muito. E aí ela falava, você tem que orar pro seu pai pra ele aceitar e a gente achar uma igreja e começar a ir. Aí foi bastante tempo, ela disse que a gente orando e tal. Aí teve um dia que meu pai chegou em casa e já acho que não aguentava mais, eu pedi. E aí falou pra ela, tá, acha uma igreja que você goste, né, e a gente vai. Aí ela procurou, achou a IBC e começamos a ir. E aí cresci lá, eles se batizaram também, começaram a frequentar, ficaram cada vez mais envolvidos. Fui crescendo lá dentro. Aí, com os meus 4 anos, foi a primeira vez que eu tinha aceitado Jesus. Lá na igreja. Aí fui, aceitei, só que quando eu estava na sala de 7, foi quando eu já estava mais com a convicção, né? Entendendo um pouco mais. Uhum. Então eu falo que desde aí que eu já tinha mais a certeza, né? Entendimento, né? Aí aos 12 eu me batizei, lá na igreja também. E comecei a me envolver, entrei nos ministérios da igreja, sempre gostei muito do louvor, da parte do louvor, então me envolvi no louvor, foi o primeiro ministério que eu entrei. Aí fui me envolvendo em outros no teatro, fui ficando bem envolvida. E... deixa você continuar, que eu ia perguntar. Hoje você participa De algum ministério? Soul, Live? Do Live, dos jovens. Aí eu entrei com os meus 11 para 12, na época, nos adolescentes. Fiquei até os 17. Sim. E aí, quando eu fiz 18, já entrei no Live dos jovens, lá da igreja. E aí, já é uma pegada totalmente um pouco diferente. Mas, assim, sempre levei no meu coração. Atualmente não participo de nenhum ministério no Live. Uhum. Mas participei de vários, lá do Soul na época. Então, louvor, teatro... a parte de introdução também, sempre gostei muito, por ser muito comunicativa, sempre gostei de receber as pessoas. O evangelismo também, que eu acho que é o meu chamado mais forte, né? Então, acabei me envolvendo cada vez mais. Aí, atualmente, influência nas redes sociais. Só que não foi assim, mesmo sendo cristã, não foi assim, eu quero começar a evangelizar. Uhum. Foi meio que... Eu falo que foi uma experiência que Deus me mostrou que realmente o meu chamado era esse, para dar essa iniciativa de começar a evangelizar. Porque na época antes, na pandemia, logo no comecinho de 2020, começou a moda do TikTok, né? Todo mundo queria fazer TikTok. As dancinhas. E aí eu entrei, só que assim, na minha cabeça eu não queria gravar, eu só acompanhava e... Quando me deu um twin de começar a gravar, eu postava alguns vídeos cristãos e algumas trends, né, que eles chamam, só que assim, que não eram cristãos, mas também nada
vulgar, né? E aí eu entrei, só que assim, a minha mãe sempre falava assim pra mim, você tem que pensar que tudo que você postar é a sua imagem, não só também perante as pessoas, mas perante Deus também, né? Então você sempre tem que ter essa convicção. E aí eu entrei muito assim, tá, vou postar um outro só pros meus amigos, aí beleza. Comecei a gravar alguns, e aí no princípio a minha mãe não queria que eu começasse a gravar no TikTok, porque ela achava que eu ia gravar coisas que não seriam boas, né? Então demorou um tempo até. E aí eu sempre fui uma pessoa que sempre pediu muita opinião dos meus pais, né, pra tudo. Então será que eu começo a gravar? Porque os meus amigos começaram, né? Você tem que entrar também, vamos começar a gravar. Mas era o mesmo conteúdo ou não? Não, aí já era um nicho não cristão. E aí eu falava, aí quando eu contei pra minha mãe que uma das minhas amigas na igreja tinha instalado, ela falou assim, então tá bom, né? Ela só falou isso, você tem que ter a noção que é a sua imagem. E tem que pensar, Jesus vai assistir o que você vai postar? Aí, beleza, como eu disse, comecei a gravar um ou outro cristão e postava algumas outras coisas. Só que teve um tempo, foi assim, um tempinho que eu comecei, todas as vezes que eu olhava para os meus vídeos, eu começava a sentir um incômodo, só que eu não sabia o porquê que eu estava sentindo aquilo. Então, assim, eu me sentia muito incomodada, e principalmente os que não eram cristãos, né? Eu falava, por que será, né? E eu não entendia, e deixava passar, continuava. Aí teve um dia que comecei a sentir um incômodo muito, muito forte. E aí eu falei, não, eu preciso saber, eu acredito que deve ser sim algo espiritual, eu preciso entender o porquê disso. Aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a orar. E perguntei para Deus, Deus, por que eu estou sentindo esse incômodo? Né? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? O que será que está acontecendo? E aí eu só lembro que eu comecei a chorar muito no quarto, chorei. E eu falo que foi uma das experiências mais marcantes, porque literalmente eu escutei Deus falando para mim, que ele disse assim, você pode continuar sem gravando, mas você vai ser um instrumento em minhas mãos. Então, tudo que você for começar a postar vai ser de instrumento em minhas mãos para você atingir outras pessoas através de mim. E aí, quando tive a experiência, parece que deu aquele boom nos meus olhos. Eu falei, era isso o tempo todo, o incômodo que eu estava sentindo. Aí, eu falei, tá bom, agora eu preciso mudar, né? Já que eu já sei porque estou me sentindo incomodada, vamos mudar. Aí eu decidi apagar todos os meus vídeos que não eram cristãos, deixei os que eram e falei, vou começar a gravar. Só que eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou gravar para Deus, não importa o tanto de seguidor que eu vou ter, quantas curtidas eu vou ter, compartilhamentos, tudo eu vou fazer porque eu sei que Deus me chamou para evangelizar nas redes sociais. E aí, é óbvio que no começo eu ficava um pouco indecisa, né? Tipo, será, né? É isso mesmo. Eu ficava assim, não era nem a questão da vergonha, mas será que será que realmente vai ajudar, né? E aí, eu sempre gostei muito de fazer devocional, pra mim mesma, escrever. E às vezes eu compartilhava algum outro com alguns amigos e eles falavam, nossa, você escreve tão bem. E é tão legal seus devocionais, você deveria começar a compartilhar com as pessoas. Aí eu falei, então vou começar assim. Aí comecei a gravar uns devocionais por meio de vídeo e comecei a postar. Só que aí, mesmo falando que eu não queria ter, a minha importância não era visualização nem nada, eu falava para Deus que eu também queria ter uma confirmação de que realmente, mais uma vez, era que eu deveria continuar fazendo. E aí, conforme eu fui começando a postar um pouquinho assim, algumas pessoas vieram me chamando, falando assim, nossa, tal vídeo seu me ajudou. Tipo, muitas pessoas me chamaram na época falando assim, nossa, eu estava prestes a cometer um suicídio, apareceu o seu vídeo aqui na minha tela e parece que a vontade, aquela sensação passou. E aí eu comecei a ter essas confirmações, né, de que realmente eu deveria continuar. Aí comecei a postar, gravar, a constância, né, que é muito importante, até um pouco difícil, mas consegui, aí do nada explodiu, nem estava esperando, né. E aí eu falei, nossa, que bacana. E eu realmente percebi que era algo de Deus, né? Porque pra mim, na minha mente, nunca ia chegar onde eu estou, tudo que eu faço. Então, era algo fora da minha realidade, né? Sim. Eu acho que é bem bacana até você falar tudo isso, porque às vezes a gente tem um preconceito, né? Fala assim, TikTok, tal, e é uma ferramenta que pode ser
você está falando, utilizada para evangelizar. Hoje, a maior ferramenta, então, seria o TikTok. E o Instagram agora que começou a crescer um pouco também, porque eu comecei a postar uns vídeos no Instagram e começou a crescer, mas o forte sempre foi o TikTok, que explodiu, né? E aí a gente que está no meio cristão, na plataforma em si, percebeu que aquele negócio de você começa a postar, outras pessoas também acabam sendo influenciadas e começam a postar também. Então, assim, hoje, na época, você não encontrava muito influenciador cristão. Então, hoje você já entra no TikTok, tem vários. Então, é muita gente que começou, sabe? Parece que vai um apoiando o outro para ir começar a gravar também, incentivando. E aí, depois de um tempo, né, que eu comecei a gravar. Mas nessa história toda você já tinha alguns, assim, um acúmulo de seguidores? Já tinha um nicho? Foi do zero? Foi do zero. Primeiro sempre mãe, pai, irmão? Não, foi tipo amigos, e aí a família, e aí começou a atingir aos poucos as pessoas. Porque eu postava coisas aleatórias também, então nem imaginava, né? Aí começou assim, formar um nicho cristão, aí começou a vir pessoas que realmente estavam buscando por aquilo, ou simplesmente porque foram impactadas por alguma coisa e começou a seguir, né? E aí começou a fluir. Aí, depois de um tempo, quando eu já estava assim, um pouco no auge, vamos dizer assim, tinham me chamado para minha primeira pregação. Me chamaram para pregar numa igreja, aqui em Santo André, num culto de jovens. Aí eu fui, dei o meu testemunho, né? Contei essa experiência de como é ser um influenciador cristão nas redes sociais, Sim. né? Porque tem muito disso também, das críticas, que eu falo que não é fácil. Muitas pessoas criticam e julgam. Foi até o que ele disse, o preconceito, né? E as pessoas acreditam que devem dizer assim, ela não está querendo propagar a palavra de Deus, mas sim fama, algo assim, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas incentivam, outras também criticam. E aí, mas aí é o que eu sempre coloco na minha mente, né? Que eu sei por que Deus me chamou. O meu propósito. Então, não me deixo abalar por essas críticas, porque eu sei que o propósito é maior, né? Então, aí foi a minha primeira pregação. E como você se sentiu nessa primeira pregação? Como foi a preparação para tudo isso? Então, porque era tudo novo para você, né? E foi assim... Porque gravar, assim, não que seja mais fácil, mas gravar para câmera... Você tá sabe mais que acostumada. várias pessoas vão ver, mas ninguém está ali no momento, né? Exato. Como que foi para você? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei até meio assim, eu ir pregar. Eu falei, nossa, eu até falei, será que eu tenho capacidade para isso? Aí a minha mãe falou, Izzy, para de falar isso, Deus te deu esse propósito, é óbvio que você tem capacidade, né? Só que é uma coisa que eu precisava desenvolver, não tinha pensado ainda, era fora da realidade. Aí, tanto que eles não me deram um tema específico para falar. Eu falei assim, tá, mas o que seria o mais importante para eu falar hoje? Aí, como eu estava logo no começo, eu falei, meu testemunho, né, de como eu comecei. Aí, comecei a me preparar, Deus colocou, né, o que eu tinha que falar e fui. Aí, senti muito nervosismo, muito, mas fluiu, porque é o que eu falo, quando a gente está no propósito e começa a fluir na presença de Deus, parece que é algo natural já, que as coisas vão se encaixando e tudo mais. E aí, assim, foi uma experiência incrível, que com certeza me edificou muito e acredito que edificou as outras pessoas também, né? E depois dessa vieram outros? Então, aí me chamaram novamente só que foi uma virtual. Aí era um culto virtual de jovens também. Me chamaram para ministrar no culto também. Mas também sempre relacionado mais a parte das redes sociais. Tipo, como é difícil ser um influencer cristão nas redes sociais. Não só o testemunho. Ou, tipo, dicas, né, para jovens que precisam estar mais constantes na vida com Deus. E aí, sempre, às vezes, acaba tendo algum convite para alguma célula, alguma coisa. E eu acabo achando muito edificante, né? Mas aí, depois que passou um tempo, já estava explodindo os iniciantes, né? Influenciadores cristãos que tinha no TikTok na época, já tinham explodido. Então, hoje eles já são muito famosos. E aí, criou-se o Retiro, né? Que é o reality cristão. E aí, eu olhava o povo lá, tudo famoso, cristão,
falava, caraca, né? Mas também nunca passaria pela minha mente que um dia poderia receber um convite, talvez. Aí comecei a olhar o pessoal, aí do nada, um dos participantes me mandou uma mensagem. Aí ele falou assim, você influencia no TikTok, né? É cristã. Aí eu falei sim, aí ele falou assim, o que você acha de participar, né, do nosso reality? Aí eu fiquei, de novo, eu. Aí eu aceitei, só que eu ainda tinha dúvida, porque como não é em São Paulo, né? É em Goiânia. Aí atualmente eles têm tour, né? Então eles passam por várias cidades. Certo. Mas antes não tinha a tour. E era localizado lá, porque o líder, né, que é o Guilherme Batista, ele é de lá. Então, sempre é como se fosse um acampamento normal da igreja, um espaço assim, e aí reunia todos esses influencers lá. Então, tipo, eu teria que ir de avião ou de ônibus, né? E aí eu ainda fiquei meio assim, né? Será que eu tenho que ir? Eu até tinha falado pro meu noivo, né? Eu não sei se eu vou, se eu tenho que ir. Eu fiquei com muita dúvida. Aí ele falou, não, eu acho que você tem que ir. Só que eu falei assim, eu preciso de uma confirmação para saber, porque assim, o que acontece, como era um meio de muitos influencers cristãos famosos, poderia passar aquela ideia, eu vou ganhar fama, né? Então eu tenho que ver se eu não vou estar desviando do foco, né? Que eu acho isso muito importante. Aí eu falei pra Deus, tá, se for pra eu ir mesmo, eu quero uma confirmação e também eu vou precisar dos recursos, porque a gente tinha que bancar a passagem, o custo da passagem, tudo. E eu não trabalhava na época e falei, não vou conseguir, né? E meus pais não iam conseguir me ajudar. Aí eu falei, se for pra eu sei que Deus vai envolver pra eu conseguir estar lá, né? Aí eu comecei a orar sobre isso e eu falei assim, tá, Deus também move, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então eu na época criei como se fosse uma rifa para as pessoas me ajudarem, só que voluntariamente. Se a pessoa quisesse me doar algum valor, ela podia me doar. E comecei a fazer brigadeiro na época. Aí comecei a vender brigadeiro e não achei que ia dar certo, né? Aí quando eu postei, assim, foi impressionante, que quando eu postei a divulgação para as pessoas me ajudarem, já começou, sabe, pessoas doando. E eu fiquei tipo, meu Deus. Aí comecei a vender os brigadeiros também, muitas pessoas pedindo. E falei, tá, se eu conseguir o valor, eu vou. Aí comecei a batalhar as pessoas ofertando. E aí os meus sogros me deram de presente a passagem. E aí consegui, aí tinha mais os custos do lugar, como se fosse para alimento, essas coisas. E aí deu certinho, tipo, certinho mesmo o valor. E aí eu falei, tá bom, então eu sei que eu tenho que ir. E aí foi incrível, né? E como funciona o retiro lá? Você pode explicar para nós? Então, o foco é reunir todos os influenciadores cristãos. Sim. Só que assim, como eu disse, atualmente já tem muito. Você entra assim nas redes sociais, tem bastante. E na época não tinha tanto. Aí como que o líder ele faz? Óbvio que não daria para acomodar todo mundo. Então, ele bateu uma meta, já que são influenciadores. No começo é quem tinha de 100 mil para cima. Então, também você só poderia participar se você atingisse 100 mil seguidores. Isso. Aí ele escolhia o pessoal que já era, tipo, os titulares do reality e ajudava a escolher e iam convidando. Aí hoje já se expandiu muito. Que nem agora em julho teve um que foi mais de 150 pessoas lá, influenciadores. Então já está crescendo cada vez mais. E aí ele chama todas essas pessoas para ir para lá. E é como se fosse uma vibe de acampamento de igreja, mas ele mostra pra gente que realmente o nosso foco, o foco na rede social não deve ser a fama, deve ser Jesus. E aí ele, como se fosse nosso pastor pelas redes sociais, dá esse apoio de, tipo, mostrar como tem que ser a nossa mente também, porque é óbvio que não é fácil. Não é fácil. Eu acho que assim, é um desafio tamanho, né? Sim. Porque é algo que você tem que lutar muito contra, acho que a nossa carne, Exato. né? Porque a gente é movido a isso, a fama, a sucesso, Exato. né? E aí ele tenta de todas as formas mostrar pra gente que a fama não é tudo, mas que a gente está atingindo o propósito de estar
evangelizando pessoas e mostrando Jesus para as pessoas, né, que não conhecem, porque as pessoas normalmente tinham desculpa, não posso evangelizar, saindo na rua, mas hoje se você postar um vídeo pode alcançar milhares de pessoas, então é isso que ele tenta colocar na mente, né, de quem começa a participar. E aí, lá, como eu disse, é como se fosse um acampamento normal da igreja, então ele faz as pregações, então às vezes chamava algum pregador, que nem o Dave Leonardo, foi lá também dar umas pregações, convidava, e aí eles que também já são pastores famosos, assim, contam a experiência deles também, começaram assim, e mostram a realidade também, né, porque, como você disse, é difícil, né, e aí, assim, eu falo que que eu não estava acostumada, mas como todos são cristãos, tem denominações diferentes de todo mundo. Então junta todo mundo de denominações, Assembleia, Batista, Congregação, Adventista. Então junta todo mundo e é uma coisa bem legal de ver, porque são pessoas com denominações e culturas diferentes, costumes, e só que juntos pelo mesmo propósito. Então assim, tem muitas experiências que eu tive lá que eu falo que não que desmerecendo, né, acampamento da igreja, mas é que você está no meio de pessoas com vários outros tipos de experiência e denominação que você começa a ver de outras formas, né? Sim. E é muito legal. Aí foi assim, surreal quando eu fui e aconteceu algumas experiências comigo lá, né? Se vocês me permitem. Lógico, estamos aqui para isso. Como você falou, né, que aí a explicação de que Jesus, ele realmente se apresenta a nós nas multiformas, né? Sim. Então, assim, só o fato de você ver várias denominações ao mesmo tempo, todo mundo em um único propósito, aí você sente realmente isso que você falou, são experiências novas, você vê o próprio Deus, né? Exatamente. Se revelando assim a ti, a nós, de uma forma diferente. E que se aquilo não existisse, talvez você também não tivesse essa oportunidade. Exatamente. E o que tem lá, eu acho que todo mundo quando é cristão, tem um foco assim, eu queria muito ter uma experiência surreal com Deus, né? Sim. Sempre tem essa vontade. Eu queria... tem pessoas que falam, gostaria de ver anjo ou alguma coisa assim. Ter alguma coisa bem forte. Sim. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive uma sensibilidade com Deus muito fácil. Então, com o Espírito Santo mesmo, já tive muitas experiências. Mas eu queria algo que me marcasse muito, sabe? Pro resto da vida, para realmente ser um testemunho de, tipo, que realmente você sente, sim, a presença do Espírito Santo e existem, sim, experiências com ele, sabe? E aí, em um dos cultos, primeiro de todos, lá a gente tinha um costume, durante as tardes, tinha a comunhão entre a gente. E aí a gente ia fazer um devocional, alguma coisa. E aí eu estava sentada com uma amiga minha num banco. E aí chegou um dos meninos participantes e falou assim, Elô, Deus falou que eu deveria orar por você. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, eu quero que você feche suas mãos e eu vou orar pelas suas mãos. E aí, pra mim, tá bom. Aí começou a orar por mim e começou a declarar coisas para o Espírito Santo se manifestar ali, para eu ver que realmente a presença dele estava ali. Começou a orar. Aí quando ele terminou de orar, eu fui abrir minha mão brilhando. E eu falei, meu Deus, não é suor, não tô suando. E eu, tipo, era algo muito forte, sabe? E aí eu falei, nossa, mas será que é coisa... E todo mundo via. E aí, tanto que depois ele orou por outra pessoa que estava ali perto, só que assim, não aconteceu nada. E aí eu vi aquilo e fiquei, meu Deus. Aí eu já falei, tá, vou guardar isso. Eu falei, que surreal, né? Aí fui, era de tarde. Quando foi no culto da noite, o que acontecia lá também? Muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Então você via muita gente falando em línguas, se manifestando no Espírito Santo. E eu não sou batizada em línguas, mas eu falo para Deus que quando eu estiver pronto eu tenho essa vontade, né? E aí eu sempre via várias pessoas lá, eles oravam e aí o Espírito Santo se manifestava nas pessoas e eu ficava, por que será que eu não sou escolhida ainda para isso, né? E começou a gerar essa dúvida. E eu estava no culto da noite e aí parecia que realmente não era de Deus, era uma presença maligna, né?
começou a vir na minha mente lá no meio do culto falando assim, você não é capaz de sentir o Espírito Santo, você nunca vai sentir o Espírito Santo de verdade. Você tá vendo essas pessoas tendo essas experiências assim? Você nunca vai ter. Começou a vir esses pensamentos muito fortes na minha mente. E eu falei, meu Deus, eu querendo, tipo, não pensar nisso, mas aquilo muito forte dentro de mim. E eu falei, tá arrependido, mas sabe quando não sai? Aí eu lembro que o Guilherme Batista, né, foi orar. Aí a gente tava todo mundo dando as mãos. E aí do nada chegou uma das meninas e colocou a mão assim na minha cabeça. E todos os pensamentos malignos que estavam na minha mente, ela começou a falar. E ela começou a falar assim, você está pensando que você nunca vai poder sentir o Espírito Santo, você está pensando que você nunca vai poder ter uma experiência com Deus, está pensando que você não é capaz. Mas ela falou, escuta uma coisa na hora que ela estava orando. Não é porque várias pessoas estão se manifestando no Espírito Santo, estão falando em línguas que você não é capaz disso. Mas é que o Espírito Santo se manifesta em cada um de maneira diferente. Então você pode sim ter sua experiência com Deus. Mas não é porque o outro tem desse jeito que você tem que ter também. Às vezes Deus te deu ou vai te dar um dom específico que é diferente do outro. E isso não quer dizer que você não é capaz. Ela falou assim, mas eu sinto e Deus está me dizendo que você quer ter algo surreal. Então eu vou orar para que isso aconteça. Aí ela começou a orar e eu lembro que eu comecei a chorar muito. E aí foi involuntariamente. Minhas pernas começaram a tremer. Tremia muito. E eu chorando. Aí ela falou assim, você está sentindo as suas pernas tremer. E isso, Deus está mandando te dizer que é as águas do Espírito Santo subindo sobre você. E aí aquilo começou a, subir tudo. E eu lembro que eu só começava a chorar. E nem lembro, assim, muito direito, né? Mas aí depois que eu fui me acalmando, eu sentei e fiquei marcada. Só que, assim, eu ainda fiquei pensando, será que realmente isso foi uma experiência, né? Será que realmente não foi algo emocional? Uhum. E aí a menina percebeu que eu ainda estava com essa dúvida. E ela chegou até mim e aí ela falou de um acontecimento que tinha acontecido na minha vida há uns anos atrás, que ela perguntou se eu conhecia uma pessoa, e ela falou, sei que você se afastou dessa pessoa, né? E eu, meu Deus, como você sabe? Aí ela só falou isso e foi embora. Aí quando acabou o culto, eu fui atrás dela. Eu falei assim, por que você foi falar dessa pessoa, né? Como você sabe? Ela falou assim, eu não sei. Ela falou, mas Deus mandou falar aquilo para você realmente ter a convicção de que tudo que você sentiu, que você teve, não foi algo emocional. Mas é para você acreditar. E eu fiquei meu Deus. Aí eu falo que foi uma das minhas, vamos dizer, grandes experiências que eu tive. Porque nunca tinha sentido algo do tipo e vivenciado algo do tipo, sabe? Então foi assim, surreal para mim. Fiquei assim, naquela empolgação. Falei, meu Deus, é incrível quando a gente está num ambiente que tem a presença de Deus e isso acontece, né? Tem essas experiências. Então eu guardo isso para mim para sempre. Uma lição. E conto para as pessoas, né? Que realmente eu falo muito sobre isso, que as pessoas acham que elas não são capazes, às vezes, de ter um dom específico. Ou que não são capazes de sentir o Espírito Santo da mesma forma que outras pessoas sentem. Mas elas têm que entender que cada um vai ter o seu jeito de sentir. Forma, né? Exatamente. E lá, pelo que você está falando, é como se fosse um retiro mesmo. Vocês tinham um cronograma, experiência com Deus e tal. E isso passa pela internet, como dá para ser assistido ainda? Sim, assim, normalmente sempre tem no mês de julho e um final do ano. Então provavelmente vai ter um em dezembro, novembro, por ali. E aí, o que acontece? Antes, no primeiro, quando lançou, eles faziam tudo ao vivo. Então ia dar um culto, eles colocavam ao vivo no YouTube. E aí todo mundo podia acessar e assistir. Só que aí como for crescendo, aí não conseguiu gravar tudo, né? Mas então, às vezes tem alguma dinâmica, alguma pregação importante, eles gravam, deixam ao vivo. Ou pelo menos, se não for ao vivo, eles gravam e compartilham depois para as pessoas conseguirem ver. Só que assim, lá dentro, a gente às vezes acaba mostrando alguma coisa, né? Só que é uma coisa que a gente fala, que as pessoas também, os jovens que participam, vão lá e falam assim, vamos gravar conteúdo todo mundo junto, né? Porque um vai amigo do outro, aí tem essa questão, vamos interagir. Só que a gente acaba não tendo tempo para mexer no celular, porque a presença de Deus lá tá tão surreal que a nossa ferramenta acaba esquecendo.
Fora que às vezes o sinal muitas vezes lá é meio ruim, então assim, não acaba gravando. E aí... Lá é mais assim, é para que vocês venham assim se fortalecer espiritualmente, para que vocês consigam Exatamente. atuar aqui de Sim. uma forma assim um pouco mais apropriada, né? Porque Sim. assim a gente, eu acho que esse caminho ele vai crescer ainda mais, né? Sim. Porque é como você falou, não sei se você já teve alguma experiência de evangelizar nas ruas. É uma situação. Evangelizar virtual é totalmente... Sim. Você não tem noção de onde chega, né? Exatamente. E aquilo, né? E o preparo tem que ser outro, Uhum. né? E aí, o sucesso, o número de seguidores, sucesso, mas o número de seguidores é tanto para o lado bom que você pode evangelizar várias pessoas, falar para várias pessoas, mas a sua responsabilidade também É bem maior. acaba crescendo muito, porque são muitas pessoas olhando o seu dia a dia, né? Sim. E isso traz uma responsabilidade maior para você. E é aquele negócio, se você der um deslize, Então, as pessoas estão lá para apontar o dedo você, e te né? criticar. Nossa, mas você não é cristã? Você é influência cristã e posta esse tipo de coisa, sabe? Então tem muito esse lado das pessoas que apoiam realmente, que é um lado muito bom, que tá ali porque realmente vê. E aquelas que só estão esperando você dar um deslize para criticar, né? E tentar te desviar do foco. Os haters, né? É. Não, mas é bacana. Então, assim, se alguém quiser acompanhar um pouquinho dessa trajetória lá pelo YouTube, hoje ainda consegue ver. Sim, tem canal em todas as redes sociais. Então tem tanto no YouTube, no TikTok e no Instagram. Então, o retiro, né? É bem curtinho. E aí ele sempre posta, mas o foco deles atualmente até que é mais no Instagram, porque normalmente vai pro YouTube, quando acontece, aí grava e acaba postando, ou tendo uma live ao vivo. Mas eles sempre estão ativos mais no Stories, essas coisas. E assim, você almeja algum cargo assim dentro de uma igreja, como uma pastora? Qual que é o seu desejo aí? Ou preparar de Deus, você enxerga já. Então, eu sei que eu tenho essa vocação, né, esse propósito para ministração, né? Então, é uma das coisas que eu falo, que eu gosto muito disso, da parte do evangelismo em si, de quando eu sou convidada para ministrar em algum lugar, eu sinto isso muito forte no meu coração. Realmente, eu sinto que é um chamado. Mas eu deixo nas mãos de Deus porque eu falo assim, quando ele me disser que eu estou pronta, eu estiver realmente pronta para isso, eu acho que eu estaria de coração aberto para talvez um tipo de vocação assim, mais focado, né? Mas, por enquanto, eu fico mais na parte do evangelismo, nas redes. E assim, igual você falou, às vezes, no nosso ambiente natural mesmo, amigo, faculdade, trabalho, acabo fazendo essa parte do chamado em si. Mas eu acredito que eu tenho, sim, essa vocação para isso. Só tenho que esperar o momento de Deus falar assim, realmente você está pronta. E eu me senti realmente pronta, sabe? Espiritual, porque é uma bagagem espiritual muito grande, né? Que tem que ter essa responsabilidade espiritual bem grande. Mas eu sinto isso queimar no meu coração, sim. É uma responsabilidade enorme. Mas assim, o importante é que às vezes você já está atuando, né? Em meios aí aos bastidores, né? Às vezes a gente fica muito assim, esperando, né? Confirmar aquele cargo, mas isso você já, ao longo da sua trajetória, a gente nota que já está sendo feito. Sim. Esse preparo, eu creio que ele já está acontecendo, né? É questão de experiência, é questão de tempo, né? De tempo, mas eu acho que isso você já está vivendo. Exatamente. Querendo ou não, acho que você já tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, você vai lá, dá o devocional, e já teve retorno de pessoas falando, por causa do seu devocional isso. E acredito que essas pessoas algumas vezes até devem pedir algum conselho para você. Sim, aconselhamento. Muitas pessoas, às vezes eu posto algum tipo de vídeo sobre determinado conteúdo que a gente vê que confronta muito, né? Por exemplo, teve um vídeo que eu postei há um tempo atrás que ele era sobre depressão. E aí eu postei uma reflexão sobre isso e assim, muitas pessoas vieram no meu direct contando, né? Eu fico muito feliz porque eu vejo que às vezes eles confiam, eu sou uma estranha para eles, não me conhecem, mas eles mostram que confiam tanto que sentem
sentem confortáveis, sabe? De compartilhar coisas que você talvez não contaria para alguém da sua própria família. Sim. Então, assim, muitos, que nem eu disse no começo, alguns já vieram me falar que estavam com pensamentos suicidas, que passavam por algum tipo de transtorno de ansiedade, então muitas vezes pensou em desistir, né, de tudo, ou num outro sentido, pessoas que vieram falar assim, como que você faz, né, para ter esse relacionamento com Deus? Eu tenho ansiedade, depressão, às vezes eu quero ser constante, mas não consigo, ou às vezes eu acho que Deus não me ouve. Então, muitas pessoas vêm pedindo conselho, e eu acho isso muito... Então, você consegue, assim, você consegue ter um norte, assim, por exemplo, são vários dados, aí de repente você filtra algo mais importante, como você falou, o caso de você consegue ter esses números, porque as pessoas te procuram através, fala sobre isso, ou então, assim, você se inspira? Atualmente, às vezes Deus coloca algo no meu coração que eu devo falar, então eu vou e falo, mas eu percebo que muitas vezes algumas pessoas pedem, tipo, você poderia explicar, por exemplo, coisas básicas. Como você faz para fazer o seu devocional? Ler a Bíblia, assim, coisas mais básicas. Então, muita gente, às vezes, acaba trazendo algum tipo de pergunta que serve como um conteúdo também que pode ajudar não só aquela pessoa, mas outras. Muitas outras têm a mesma dúvida. Então, assim, como você faz para ter a sua constância? Que isso muita gente me questiona. Tipo assim, como você consegue ter essa constância de estar postando vídeo? E eu falo, realmente não é fácil, porque você tem a sua vida da rotina também. Secular, e ainda tem que alinhar com o espiritual. Exatamente. E ter constância em tudo. E eu falo que a organização é para tudo, tanto para a vida espiritual como para a nossa vida ativa normal, né? Sim. Então, porque assim, eu falo assim, muitas pessoas falam, também um outro ponto que muitas pessoas levantam eu também gostaria de evangelizar para alguém, mas eu não sei se eu tenho coragem ou sou inseguro. E eu falo assim, se você não der o primeiro passo, você nunca vai conseguir atingir esse objetivo que você tem. Então, você tem que dar o passo à frente para querer fazer isso acontecer. Então, eu falo que é a mesma coisa com a constância. Se você vai fazer um dia, faz o outro, aí no outro você falhou, é um processo que você está passando. Mas, assim, você não pode deixar de tentar e de persistir naquilo. E aí a constância vai se construindo naturalmente, já vai criando como se fosse uma rotina normal da sua vida e você vai tendo essa constância. É óbvio que eu falo, não é porque eu tenho a constância que eu também não passo por, talvez, fraqueza, lutas espirituais. Passo sim, ainda mais por estar à frente, eu falo que as lutas espirituais são muito mais fortes às vezes, né? Sim. Então, tenho sim desafios. Tem vezes que eu também não me sinto tão inspirada ou com tanta vontade de ler a Bíblia, mas eu falo, não, mas eu sei que isso não me pertence, então eu tenho que me conscientizar. Mas as pessoas acham muito isso também, né? Você tá nas redes sociais, ela fala assim, queria tanto ter um relacionamento. É que todo mundo só vê pela câmera, não sabe o que acontece de trás. Né? Então eu falo, não é porque eu tô na frente que eu sou perfeita. Eu sempre falo isso. Todo mundo é ser humano, é falho e tem essas lutas e dificuldades. E eu sou uma pessoa normal. E aí, como todos os outros, então eu falo assim, eu também vou ter minhas fraquezas, então as pessoas que levantam esse tipo de ponto, né? Eu não consigo ser constante, me sinto fraco na minha caminhada, eu falo, não é só você, todo mundo, eu também tenho. Só que a gente tem que trabalhar e orar para isso, né? Para realmente começar a ter a constância, criar esse laço de intimidade com Deus. Porque quando a gente cria o laço de intimidade com Deus, as coisas vão fluindo cada vez mais. Exatamente. Então, é como se fosse um relacionamento normal, né? E hoje você grava, em média, quantos vídeos para postar? Então, tempo, como que é? Agora com a correria de trabalho, faculdade, o que eu costumo fazer? Eu gosto de separar um dia na minha semana para gravar diferentes tipos de conteúdo. E aí vou postando no decorrer da semana. Então, como se fosse um rascunho. Eu monto como se fosse um planner da semana. Eu quero falar sobre isso, né, durante a semana. Sim. E aí, só que assim, quando eu sinto no meu coração algo no dia, me incomodou para eu falar sobre isso, aí eu vou para o gravo. Mas para ajudar nessa questão de estar sempre postando, eu costumo fazer isso, separar um dia para isso, me dedico realmente para isso e vou postando. Aí se surgir essa vontade de Deus colocar algo no meu coração, eu paro no dia e gravo e posto também. Mas porque é difícil. Sabe? Você não grava todo dia, pra nós grava também. um conteúdo um pouco diferente.
diferente, uma plataforma um pouco diferente, mas dá trabalho. Então, eu até tenho um canal no YouTube, só que eu parei de gravar justamente por causa disso, que eu não estava conseguindo conciliar tudo. Eu estava só ativa quase todas as redes, não estava dando, porque o TikTok é igual o Reels do Instagram, é mais fácil, curtinho, você consegue editar mais rápido. Agora, o vídeo do YouTube é mais trabalhoso, quando você tem que editar, fazer tudo, o tempo é maior. Então, assim, não estava conseguindo conciliar tudo. Aí eu falei, não, então vamos focar pelo menos em 2 que eu consigo administrar, e aí eu vou conseguindo lidar, né? Porque não adianta fazer pelas coxas, né? Tem que fazer certinho. Então eu costumo tô mais ativa no Instagram e no TikTok agora. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. Hoje você diria que esse tema, depressão, é algo que realmente vem roubando assim, a nossa juventude? Sim. E não, eu acho que o ponto da depressão é muito, muito forte, né? Que acaba tirando bastante jovens até. Meio que o inimigo tenta destruir através disso o relacionamento deles com Deus. Mas eu acredito que um outro ponto também que é muito forte é a questão, como que eu posso dizer, das influências, as amizades nos meios que, consequentemente, pode levar a pessoa a atingir esse caminho da depressão. As sutilezas. Exatamente. Então, a gente vê que o mundo hoje está todo revirado. E as pessoas estão normalizando coisas que não eram para ser normalizadas. Então, eu costumo tentar transparecer muito disso. As pessoas acham que algumas coisas que estão acontecendo é normal. E aí vê um cristão fazendo e normal, é um cristão, por que eu também não posso, né? E aí eu falo que a gente não pode se conformar com o padrão que o mundo estabelece, né? Então, eu vejo que a depressão, muitas vezes, acontece, claro, as pessoas acabam desenvolvendo por realmente algum problema que passa dentro de casa ou com ela mesma, mas também pela influência do que ela está vivendo. Então, amigos ou assim, o meio que ela está escolhendo andar, então isso acaba atingindo muito. Mas é algo que eu acho que é desde lá de trás e que só vai crescendo cada vez mais. Você vê muitas pessoas hoje em dia que atualmente já é como se fosse uma coisa um pouco mais comum, né? A depressão em si. Então, é muito fácil para uma pessoa cair nesse caminho também. E aí, é o que eu falei para vocês, é algo que eu vejo que sempre que eu posto algo relacionado a isso, tem muita gente que vem, retorna, ou tipo, acaba tendo essa questão até do compartilhamento, que eu acredito que sejam para pessoas que passam por isso também, eles compartilham. E é muito alto mesmo, é algo que eu vejo que é bem forte. E assim, qual que seria, já aproveitando aqui nosso espaço, qual que seria a mensagem que você deixa assim, justamente para quem tem esse foco de depressão, de pensamentos, né? Às vezes que não estão alinhados assim com a comunhão com Deus. E a gente sabe que até mesmo no nosso meio cristão tem bastante, Sim. né? Talvez não esteja tão assim transparente, a gente não enxerga. Mas não só no mundo secular, mas assim no nosso meio. Qual seria a mensagem assim que você deixaria? É o que eu falei no começo, né? Que as pessoas precisam entender que, tipo, todo mundo é ser humano, todo mundo é falho, todo mundo tem as suas fraquezas. E uma coisa que a gente deve colocar no nosso coração, que muitas pessoas esquecem, é que não importa o tamanho da dificuldade que a gente está enfrentando, ao problema que a pessoa está passando, né? Seja em casa, seja pessoal, alguma angústia muito forte, a gente tem que entender que Deus está sempre no controle de tudo. Então, muitas vezes, eu falo que como é conhecido, são os desertos da nossa vida. Então, muitas vezes a gente está passando por esse deserto e a gente não entende, começa a questionar. Então, tipo, por que eu estou passando por isso? Aí acaba se entregando para esse sentimento cada vez mais. E aí eu costumo dizer que Deus coloca a gente, permite a gente estar nesse deserto para realmente esse relacionamento com Deus começar a acontecer. Então, tipo, ele permite para a questão do amadurecimento, você fortalecer a sua fé. Então, o que eu falo tanto pessoas que são do mundo e pessoas que são cristãs vão ter, sim, esses desertos na vida, esses altos e baixos. Mas o que a gente tem que entender é que Deus tem um propósito maior do que isso que está acontecendo. Então, assim, a sua fraqueza não diz quem você é. Porque Deus que não fala quem a gente é, nós somos filhos amados, todos somos filhos amados. Então,
a gente não pode deixar as nossas fraquezas, os nossos problemas nos rotular. Exatamente, nos rotular. A gente tem que ter em mente que o deserto, a dificuldade, pode sim acontecer. A vida do cristão vai ter muitas turbulências espirituais, seja qual ela for, mas que Deus sempre tem um propósito maior e que a gente nunca pode deixar de persistir. Então, tem que realmente se apoiar muito, orar, ter esse laço com Deus, porque quando a gente vai tentar passar por isso sozinho, com as nossas próprias coisas, a gente nunca vai conseguir. Mas quando a gente tem Deus, isso começa a ser um pouco mais natural, começa a ser um pouco mais leve, porque Deus tira da gente esses fardos pesados, né? Sim. Então, eu falo que Ele renova as nossas forças. Então, nesses momentos de dificuldade que a gente passa, a gente tem que ter essa noção que Deus está assim cuidando, Ele não está de olhos fechados, não está de ouvidos tapados pra gente, Ele está ali. Só que às vezes Ele quer ou desenvolver algo em nós, ou aquilo é necessário para a gente entender determinada coisa que Ele quer que a gente entenda, mas que ela ou ele não está sozinho. Deus está ali e Ele está cuidando de tudo. E a gente precisa aprender a descansar e entregar tudo para Ele dar, né, seguimento na nossa vida. Perfeito. Mais alguma Não, pergunta? acho que, seria mais essa parte mesmo. E, assim, hoje você, como você falou, desde pequena você veio no mundo cristão. O que você daria de conselho para as pessoas, para um jovem, para ele conseguir seguir no caminho do Senhor, não se render aos pratos que o mundo nos oferece, né? Que acaba atraindo muitos jovens. Como você falou, hoje o mundo está um pouco... Não que eu acho que o mundo sempre esteve um pouco bagunçado, né? Mas só hoje está acho que piorando está cada vez piorando, mais. está mais aflorado aí. Em diversos locais a gente vê, né, já ataques assim, ao mundo cristão, aos costumes cristãos. Né? Então você já vê desde pequeno lá, algumas escolas, algumas coisas assim, que já atacam essa parte. Então, o que você aconselharia essas pessoas para não sair do caminho de Deus? Como vencer essas lutas que eu acredito que você tenha passado algumas batalhas e, graças a Deus, conseguiu vencer, superar? Eu costumo falar que, isso que eu até já falei, né? É uma pergunta que eu levo para mim pro resto da vida, desde criança. Que a minha mãe, até contei que minha mãe sempre faz essa pergunta para mim. Quando uma pessoa já está na igreja, né, cresceu dentro da igreja, acaba sendo um entendimento um pouco mais fácil. Então eu sempre costumo me questionar, Deus estaria nesse lugar comigo? Deus faria esse tipo de coisa que eu vou fazer? Ou outra coisa que eu coloco muito na minha mente é a questão realmente do meu propósito. Se eu sei que eu estou dentro da igreja, estou ativa, ou você não está ativo, você tem um propósito, Deus te escolheu. Então, assim, eu acredito que é muito inválido você querer descartar isso para querer curtir coisas que são momentâneas, que não vão te agregar. Na hora pode te parecer legal, né? Mas depois a pessoa vai se arrepender, uma hora ou outra. E aquele negócio que a pessoa está na igreja, é frequente lá, está frequentando, sempre teve essa vida ativa com Deus. Ela pode sair por um tempo, mas depois, quando Deus puxar ela de volta, ela vai voltar, porque ela foi escolhida. Então, é essa questão do propósito. Então, eu sempre falo assim, Deus te escolheu, você tem um propósito para estar nessa caminhada com Ele. Então, assim, você não pode querer largar tudo para ir buscar outras coisas. É difícil? Você vai ter processos de tentação? Vai. Você vai enfrentar coisas, em questão de amizade. Podem te zombar? Podem. Você pode perder amizades por isso? Pode, mas você tem que entender que o seu propósito é maior. Muito maior que tudo isso. Exatamente. E para as pessoas que não estão, né, dentro da igreja, né, não frequentam, essa questão. Elas também têm que entender que elas não é porque elas não estão dentro da igreja que elas não são escolhidas também. Elas têm sim um propósito, têm um propósito sobre a vida delas e elas devem colocar em mente, né, ter no coração de que isso que talvez ela esteja vivendo no momento realmente não vai agregar nada, não vai trazer algo construtivo, né, para a vida dela. É o que eu falei, pode no momento ser legal. Então ela tem que ter no coração de que ela é assim escolhida, Deus separou ela também
e que também vai ter dificuldades. E para quem está fora da igreja já é bem mais difícil, né? Porque já está ali, então as coisas eu acredito que são muito mais difíceis. Mas elas têm que entender que a vida com Deus é uma coisa que, a partir do momento que você realmente conhece Jesus e, tipo, vivencia Jesus todos os dias, você vê que realmente tudo que talvez você vivenciou um dia que não era, não vale a pena. Então, é só a questão do tempo de realmente ela se encaixar, se encontrar, mas ela tem que entender que Deus está chamando, está esperando ela para isso, para ela vivenciar isso também. Às vezes ela vê alguém contando, vai ver esse vídeo contando um tipo de experiência e vai falar assim, nossa, que legal, né? Será que um dia vai acontecer? Vai, só que pode ser de uma maneira diferente. Ela tem que entender que Deus está esperando ela e que é só questão dela dar o passo à frente para isso acontecer. Ela tem que se entregar, né? Jesus está sempre de braços abertos para a gente. Então é uma questão de a gente dar o primeiro passo que ele vai estar ali esperando. E para quem já está dentro da igreja, é questão de entender que o seu propósito é maior e não se deve se deixar influenciar por essas coisas para não se afastar. E não dizendo que é fácil, porque a caminhada cristã não é fácil, ninguém nunca disse que ia ser fácil, né? Deus mesmo disse que nunca ia ser fácil. A gente ia ser criticado muitas vezes, mas a gente entende que o nosso propósito no fim vai ser bem maior. Então, eu acho que é isso. Legal. Bom, a gente podia ficar aqui muito mais tempo, né? Falando aí da experiência. E foi uma aula aqui para nós também, né? Agradeço muito aí você ter vindo, se dedicado a esse momento aí conosco. E assim, como você falou, tudo é propósito. Nosso propósito também é estarmos aqui, divulgar, né? Compartilhar essas experiências para que alcancem almas, né? E que esse canal também venha dar fruto. Com certeza. Né? Então, é esse o nosso objetivo. Eu espero, assim, né, Lô, que você sinta vontade para vir novamente, claro. Compartilhar mais um pouco aqui com a gente, mas, infelizmente, hoje a gente precisamos, né, encerrar, porque já deu tempo, tá bom? Agradeço bastante. Eu que agradeço. Né? Mais alguma coisa? Não, agradecer também, Luiz, acho muito bacana, assim, ver jovens engajados. Hoje, como nós estávamos falando, o mundo oferece tantas coisas e você se manter tão engajado, assim, usar ferramentas que algumas pessoas olham e descartam, né? E aonde tem muitos jovens, né? Exato. Ali, muitos jovens olhando, assistindo. Então, acho muito bacana dizer que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Mesmo, que você continue, tenha forças, que é aquilo. Quem está na frente guerra, exatamente. Mas Deus está contigo e esse sempre vai estar aí de pé vencendo, tá? Então agradecer, pedir para o pessoal também se inscrever, né? Compartilhar aí para que nós também possamos levar essa palavra para o maior número de pessoas, para que aquelas que são cristãs já continuem, tenham força para continuar na presença de Deus, e aqueles que não conhecem a palavra ainda, tenham a oportunidade de conhecer, tenham a oportunidade de seguir ao Senhor. Então, desde já agradeço e não se esqueçam, se inscrevam e compartilhem. Amém? Fiquem na paz, gente. Obrigada. Tchau, tchau.